Fala pessoal, Daniel Yamamura da Consultoria Digital. No bate-papo digital de hoje, nós vamos falar sobre as principais dores que os clientes que chegam na consultoria digital para fazer SEO têm. E para esse bate-papo, eu trouxe o Samuel, que é coordenador de marketing digital aqui na Consultoria Digital. Olá pessoal, tudo bem? Legal. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui. Samuel, quais são as maiores dificuldades que os clientes têm quando eles chegam? Eles fecharam com o nosso time comercial que vão fazer o trabalho de SEO. E aí? Eles chegaram lá no time de operação. Quais são as maiores dificuldades que eles têm? Eu acho que a primeira dificuldade também, ao meu ver, é uma das maiores, é a questão do tempo. O cliente entender realmente que o SEO é um projeto de médio e longo prazo, que existe um tempo de maturação, um tempo de maturidade do projeto para a coisa começar a engrenar. Existem muitos casos que o cliente, quando está cotando SEO, ele acaba imaginando que é um projeto que em 1 mês, 2 meses ele vai gerar resultado, coisa que não é verdade. O SEO ele precisa de um bom tempo de análise, de planejamento, principalmente de muito teste também, para realmente acertar a veia, descobrir aquilo que está dando mais resultado e começar a evoluir no projeto, seja com marketing de conteúdo, estratégia de backlinks, otimizações on-page, enfim, uma série de fatores, mas eu acho que principalmente o tempo é o que pesa bastante. Eu fico mais junto com o time comercial, a gente sempre explica, não quer dizer que só daqui a 1 ano que ele vai ver algum resultado. Quando dá 3, 6 meses, ele já começa a ver que o gráfico está subindo, só que não é aquele crescimento como se fosse uma campanha de Google Ads, que você coloca o dinheiro e de repente brotam cliques acessando o site, né? Leva um tempinho, o SEO ele vai empilhando resultados, mas quando leva um tempo para chegar no break-even do projeto, né? Para o projeto se pagar, o projeto ficar rentável. Só que também depois que passa dessa curva, é só empilhando cada vez mais resultados, dando continuidade ao crescimento, ao bom posicionamento, e isso traz aí todo o retorno que o cliente quer. Então é por isso que ele precisa esperar um tempo ali de maturação do projeto, para que ele possa ver grandes resultados. Mas desde o 3º, 6º mês, vai quando é um nicho mais difícil, ele já vê pequenas ganhas no dia a dia, né? Exatamente. E aí também tem a questão que a gente produz os conteúdos, a parte do link build, eu vejo que isso também é uma dificuldade, né? Quando chega lá, que os clientes querem dar palpite, né? E o que eles, vamos dizer, falam ali desses pontos? É normal do cliente, quando ele quer que o conteúdo seja da forma que ele pensou, da forma que ele acha que na cabeça dele é a melhor forma. É muito importante entender que quando você tem uma equipe que está planejando todo o conteúdo, toda a parte de marketing de conteúdo do seu projeto, existe todo um processo de análise de palavra-chave, análise de mercado, análise de concorrência também, para ser gerado um conteúdo que vá realmente trazer resultados para o seu projeto. Não adianta a gente produzir um texto, produzir um release, por exemplo, que por mais que seja um conteúdo legal, gostoso de ler, não vai gerar nenhum resultado, não vai ser relevante para o seu negócio, para o seu cliente final. Então assim, é muito complicado isso quando a gente passa por um período de 1, 2 meses de planejamento, apresenta os primeiros conteúdos e o cliente ele fala, mas poxa, não é isso que tinha na minha cabeça, não é isso que eu queria. E quando a gente para olhar o que o cliente queria, o que o cliente tinha imaginado, a gente percebe que, poxa, não vai dar certo aquela ideia dele. Então a gente precisa mostrar, precisa realmente provar que a estratégia que foi pensada pelo analista de marketing de conteúdo, toda aquela estratégia de análise de mercado mesmo é que vai fazer mais sentido para aquele momento do cliente. Futuramente, às vezes, o que o cliente pensou pode até fazer sentido, mas no primeiro momento é muito importante ouvir realmente o analista de conteúdo. E que tem a questão de criar, às vezes a gente está precisando criar um topo de funil, né? um conteúdo mais o que é, como funciona, e o cliente já está pensando naqueles textos mais persuasivos de venda. E que de repente dentro da estratégia de SEO... Não é o momento para um texto de venda ainda. A gente não tem público que está procurando aquele texto de venda. A gente precisa escolher uma palavra-chave que vai trazer mais volume, às vezes, de acesso, pessoas que vão começar a conhecer o produto ou o serviço dele, para depois ir avançando para esses outros textos, né? Então, às vezes é uma questão de time, mas, claro, a gente sempre tenta alinhar o que o cliente quer com a estratégia. Isso a gente sempre faz as nossas reuniões de alinhamento justamente para isso.
Porém, às vezes o cliente precisa entender qual que é o timing certo de um topo de funil, fundo de funil, para que o time possa produzir na hora certa, né? Que senão vai começar a querer vender antes mesmo de ter argumentado o porquê contratar ou como funciona. Que às vezes é a grande deficiência, né? Explicar certinho as dúvidas ali do público-alvo, às vezes não está explicando. E o que eu sempre falo, cliente com dúvida não compra. Então, se a gente não consegue explicar o que é o nosso serviço ou produto ou como ele funciona, dificilmente a gente falar de benefícios apenas do produto vai fazer a venda acontecer, e o posicionamento também não vai gerar tantos acessos, às vezes, como que é o necessário para o nosso funil ficar bem alimentado. Ou até mesmo vai trazer os acessos errados, né? A gente vai estar posicionando para um público que não é aquele público que está realmente procurando a solução que a gente tem a oferecer e tudo isso. Existe toda essa análise que tem que ser feita. Aí vai gerar gargalo de atendimento, porque vão estar chegando, às vezes, pedidos de orçamentos desalinhados, e ter todo esse conteúdo no site também vai ajudar a fazer esse filtro inicial. Perfeito. Um outro ponto que eu trouxe aqui para a gente conversar é a questão de quando o cliente precisa fazer, de repente, um upgrade na hospedagem, um upgrade de alguma coisa técnica. Eu vejo que às vezes isso é um momento que dá um certo ruído ali na comunicação, né? Vários ruídos. Principalmente um exemplo muito prático é a questão do servidor da hospedagem do site. Então, o cliente está partindo de um site, muitas vezes caseiro, um site bem mais simples, que tem um volume pequeno de acesso, de, 50 acessos, 100 acessos por mês, por exemplo. E quando ele tem uma estratégia de SEO que já está gerando resultado, já está há uns meses trazendo uma quantidade interessante de cliente e tudo, ele começa a ter problema de tempo de carregamento, o site fica pesado, a loja dele começa a dar problema na hora de fechar a venda de um produto, por exemplo, e é a hora que o Daniel, como ele comentou, a hora de fazer o upgrade. E aí sim vem a dificuldade. Poxa, mas por que eu preciso pagar 3 vezes mais numa hospedagem, sendo que eu já pago hoje R$100 por mês na minha, por que eu preciso pagar mais? Tem que entender que existe uma hora que você chega numa limitação técnica do que você tem disponível no seu momento. Então aquele seu site caseiro, aquele seu servidor caseiro compartilhado de antes, não vai mais funcionar quando você tiver 2, 3, 4 mil acessos, quando você estiver gerando 100 vendas por dia, por exemplo. É necessário fazer um upgrade e, infelizmente, tem que desembolsar um dinheirinho um pouquinho maior, mas lógico, desde que seja uma contratação efetiva. Também não adianta pagar caro numa hospedagem que não vai atender daquilo que você precisa. Então, ouça bem o analista, ouça bem os analistas de suporte também das hospedagens, converse com os departamentos de venda, entenda o que aquela empresa tem para te oferecer, quais são os diferenciais dela em relação a uma outra empresa. Sim, tudo isso para você fazer a melhor decisão. Exatamente. Opção você vai ter um monte, cada dia, cada site você vai ter 10 opções diferentes. Então, tem que ser feita uma escolha sábia. E aquilo, a gente sempre vai escalando também, não precisa sair de uma hospedagem compartilhada e ir para um mega servidor na Amazon, Exato. Você pagar milhares de Vamos dólares. aos pouquinhos, a gente caminhando. vai fazendo os upgrades graduais. E às vezes é esse upgrade que vai ajudar a gente a ter um tempo de carregamento melhor, um desempenho melhor do site, inclusive influenciando, como você falou, na taxa de conversão. Porque se a loja está muito lenta, vai impactar no fechamento dos pedidos ali, se é um e-commerce principalmente. E é aí que você começa a perder dinheiro, porque você está querendo economizar, fazer economia burra ali, né, vamos dizer Exato. assim. Porque, mas eu não quero pagar R$200 a mais por mês, que seja, lá no meu servidor. Mas às vezes o que você está perdendo de pedidos não concluídos devido à lentidão da loja é muito maior do que aquilo que você vai pagar mais por mês. Então, colocar sempre aí na balança qual que é a vantagem, né, que você vai ter isso no longo prazo, é importante para fazer esse investimento, porque realmente é um investimento na melhora da qualidade da sua hospedagem, como é o exemplo aqui que a gente está trazendo. Perfeito. Existe um estudo muito legal da Amazon, inclusive, eu vou pedir para o Daniel colocar o link na descrição do vídeo, que é um estudo que se não me engano, a cada 2 segundos que o tempo de carregamento da loja deles aumenta, eles perdem um valor expressivo em faturamento naquele dia. Eu não me recordo o número de cabeça, mas o Daniel vai colocar o link aqui na descrição do vídeo. E por se tratar de Amazon, é um valor alto, né? Então clica depois na casa dos milhões aí. Clica aí depois então no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Aí agora, avançando, né? Beleza, a gente falou das principais dores, né? Que são essas dificuldades, falta de entendimento, esses ruídos que vão gerar, principalmente no começo do projeto, né? Que depois de 6 meses o cliente já entendeu como funciona e tudo mais. Só que aí tem o próximo desafio, que é a questão dos resultados. Tem muito cliente que chega, que ele, cara, eu quero ficar em primeiro lugar para essa palavra aqui, às vezes é uma palavra genérica, head tail, mas o cara quer porque quer essa palavra.
E aí, como é que a gente lida com esse cliente? Porque resultado, para SEO, para quem não sabe, não é só o posicionamento para aquela uma palavra-chave que você acha que vai resolver a sua vida. Tem várias outras coisas aqui que a gente vai trazer. Aí como que você faz, Samuel, quando é esse problema? Eu acho que o principal nesse ponto é realmente a argumentação, você conversar com o cliente. A gente já pegou vários e vários casos de alguém que queria porque queria ficar em primeiro para uma palavra-chave muito específica, não ia gerar resultado nenhum, não ia gerar venda, mal e mal ia gerar acesso, por quase não tem gente procurando aquele termo. O principal é você argumentar, mostrar para o cliente que aquilo não é interessante para o negócio dele, mas principalmente mostrando por quê. Então, pega a palavra que ele está pensando, faz uma pesquisa de volume de busca e fala, poxa, esse tema que você quer, ele tem 20 pesquisas por mês. Dessas 20 pesquisas, a sua loja tem uma taxa de conversão hoje de 0,2%. Pô, quanto que isso vai dar de resultado para você? Quanto tempo a gente vai ter que trabalhar para ficar em primeiro para essa palavra-chave que ninguém está pesquisando e que não vai te trazer retorno? Quanto tempo de projeto a gente vai perder nisso, sabe? E ao contrário, também é importante para o cliente, ele tem que ficar esperto justamente nessa parte de posicionamento, porque a gente já pegou muito projeto que começou aqui na consultoria digital, que vieram de fora, que... O que foi vendido foi posicionamento. Exato. E aí a gente pegava o projeto, o cara tinha, sei lá, 50, 60 palavras-chave posicionadas na primeira ou segunda posição, ali no top 3. Você fala, poxa, no primeiro momento você pensa, nossa, que legal, tem 60 palavras na primeira posição, show. Só que quando você começa a olhar, pô, não tem busca, ou não gera venda, são palavras que não geram negócio. Acaba que foi um desperdício de tempo e de dinheiro, basicamente, né? Existe a métrica que depende se olhar lá no SEMrush. Nossa, temos 60 palavras em primeiro lugar, mas são 60 palavras que ninguém está procurando e não vai gerar negócio para você. Dessas 60, talvez uma ou outra se salve, sabe? Assim, é importante. Posicionamento é crucial para o projeto? Obviamente que sim. Mas não é só isso que gera resultado para SEO. SEO envolve toda a parte de posicionamento, mas também visita, conversão, tudo isso que o SEO ele gera negócio, na verdade, né? Só posicionamento não gera negócio. Sim, essa é a verdade. Quando o cliente é e-commerce, a gente sempre acompanha se o tráfego orgânico está gerando vendas, para que a gente saiba que a gente está trazendo um público qualificado. Exato. Porque se de nada adianta eu triplicar o número de visitas orgânicas ao site e eu não aumentar em nada a receita do e-commerce. Quer dizer que eu estou trazendo um tráfego que está desqualificado ali para comprar o produto. Ou às vezes, como a gente já pegou, às vezes também tem algum problema técnico da oferta, usabilidade do site. Tem várias coisas que, vamos dizer, até de uma forma indireta, nós no trabalho de SEO a gente cuida para saber se a oferta tá boa, e não é só o preço, é se o tempo de entrega tá legal, se o tempo para calcular o frete tá legal, porque às vezes trava o site, já teve sites que a gente pegou que travou na hora de calcular o frete. Ou que para uma região específica do Brasil dava um frete 5 vezes maior do que realmente deveria dar, por um problema de configuração na tabela de frete da loja. E aí depois que resolveu começou a vender. Exatamente. Então são várias coisinhas que a gente olha que vão muito além do posicionamento. SEO, vamos dizer, tem resultados que vão muito além disso aí e também não são só visitas. Dá pra gente trazer conversões reais ali para o negócio do cliente, como vendas ou solicitações de orçamento, preenchimento de algum formulário. Isso também encaixa muito aí como resultado para o trabalho de SEO e a gente explica isso para todos os nossos clientes, desde a parte comercial, mas quando chega também no time de operação, tem que sempre estar reforçando o que é um resultado real. Perfeito. Legal, aí o próximo ponto que eu trouxe aqui até para a gente fechar esse vídeo aqui são sobre as mentiras que rolam aí no mercado de SEO. Aí vou te trazer, você vai comentando aí. Primeiro, ouvi dizer que uma agência vai me colocar em primeiro lugar no Google em uma semana. E aí? Foge, não pensa duas vezes. Os próprios manuais de conduta, as próprias diretrizes do Google falam que absolutamente ninguém pode prometer posicionamento, ninguém mesmo. Por quê? O SEO ele é baseado muito em teste, enfim, não existe uma fórmula mágica que a gente fala, né? Uhum. Então assim, poxa, se hoje alguém está te prometendo em primeiro lugar, que você vai ficar em primeiro lugar para a palavra-chave carro em um mês, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar em primeiro lugar, ou se você ficar, vai ser por alguma técnica de black hat, e logo você vai cair também, seu site vai sumir, não se preocupa com isso. Então cuidado com quem vai te prometer em primeiro lugar. Às vezes pode ser até que a pessoa está vendendo links patrocinados como SEO. Exatamente. Também, mas não é SEO, é outro serviço que não é o de otimização de sites. Exato. Aí uma próxima mentira que rola muito assim,
não vou dizer que não é tão na maldade, mas rola muito, engana muitos clientes que são leigos. Falar que SEO é só conteúdo. Da mesma forma também existe muita gente que vende uma produção de X artigos por mês para o seu site, para o seu blog e fala que aquilo é o SEO. Por mais que às vezes aquela pauta que a pessoa está produzindo, aquele redator esteja escrevendo, tem algumas boas práticas de SEO, como por exemplo o ajuste no title da página, heading tag, links internos, tudo isso. Por mais que a pauta tenha esses fatores, o SEO não é só isso. O SEO não é só você escrever conteúdo. É igual a gente comentou anteriormente, o SEO é toda a análise da estrutura do site, análise de performance, usabilidade, análise de negócio também. É todo um contexto maior do que simplesmente a produção de conteúdo. Então, faz parte, mas exato, não é só. O marketing de conteúdo está englobado no SEO, mas tem um mundo muito maior por fora ainda. E aí, a última mentira aqui para fechar é que SEO é só para empresa grande. Também não é. Para uma empresa crescer, ela depende de tráfego hoje em dia. Hoje o mundo é online. Sim. E você já tem vídeos no nosso canal também falando sobre isso. Ninguém consegue se sustentar só com tráfego pago. O tráfego pago ele é uma coisa que em curto prazo, no começo, ele gera um resultado muito legal. Só que como você está trabalhando com leilão, cara, cada vez você vai estar pagando mais caro. E é justamente aí que o SEO ele fica muito forte, porque você vai ter um retorno cada vez mais positivo, porque você não precisa ficar pagando mais e mais cada mês. Hoje você está pagando 100, amanhã está pagando 150, o SEO não tem isso. O SEO com a mesma estratégia, você vai acumulando autoridade que a gente fala, você vai ficando mais relevante, o seu site vai ficando mais relevante naquele nicho e cada vez você fica mais forte. Então se hoje, com o mesmo investimento, hoje você está investindo somente numa agência de SEO, por exemplo, se hoje você tem 100 acessos, amanhã você vai ter 150, depois 200, 300, 400 e aí sim você tem uma curva exponencial de crescimento, coisa que você não conseguiria com links patrocinados não tendo sempre o mesmo investimento. Você teria que estar pagando cada vez mais e aí o seu retorno com isso acaba despencando, porque para gerar mais vendas você tem que botar mais dinheiro e com isso não tem fluxo, não tem caixa que aguenta, né? Exatamente, então você não pode ficar refém dos anúncios, até isso que o Samuel acabou de falar, vou deixar aqui no e-card, que tem um vídeo que eu gravei só explicando isso aí, por que você não pode ficar refém de uma estratégia só de anúncios, né? Muito importante desde o começo, você lançou o seu site, seu e-commerce, você já começar a pensar na sua estratégia de SEO, porque lá na frente você vai ter querido começado hoje, né? Porque exato, é uma coisa que leva um tempinho, mas dá muito resultado. A gente sempre mostra lá o case do Portal Solar. Quando começou com a gente em 2014, ele tinha menos de 5 mil acessos orgânicos. Agora, na gravação desse vídeo aqui, ele já ultrapassa mais de 250 mil acessos orgânicos. Então, se ele não tivesse começado lá em 2014, hoje ele não estaria com tudo isso de acesso orgânico. Então, é uma coisa que a gente veio empilhando, é totalmente possível de se fazer, mas requer um tempo de maturação e tudo mais. E aí, quando a coisa engrena, a gente vai empilhando cada vez mais e mais resultados. Coisa que com os anúncios vai ser um pouquinho difícil de você conseguir ter todo esse retorno. Então, era isso que eu queria trazer aqui para esse vídeo. Obrigado, Samuel, por participar. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se ficou com alguma dúvida, tá aqui eu, Samuel, para a gente responder aqui nos comentários. E eu vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela para você poder continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu, pessoal. Até mais.